Boa noite a todos. Senhor Deus, que tendes o poder e a bondade, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos hoje em Teu nome, para o estudo e a reflexão. Suplicamos que envie para todos nos assistir espíritos bons. Afasta aqueles que possam induzir-nos em erro e concede-nos a luz necessária para que possamos distinguir a verdade da impostura. Que os bons espíritos nos tornem dóceis aos seus conselhos, preservando-nos de ideias de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes presentes e também ausentes, amigos ou inimigos. Que a vossa influência salutar nos guie, que nossos sentimentos se harmonizem com a Tua vontade, Senhor. E assim, com o coração cheio de paz e esperança, iniciamos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Então, a palestra dessa noite será proferida pelo nosso amigo Zapelini, o popular Zap, né? Do Centro Espírita de Uruçanga, Emmanuel. A quem eu passo a palavra. Fica à vontade, né? Muito obrigado, boa noite. Eu vou começar dizendo assim: a minha consciência chegou e disse: você não vai apresentar essa palestra de novo? Eu digo: vou. Para quem não me conhece, para quem não conhece a minha consciência, está lá a minha consciência. É ela que dá as coordenadas lá em casa. E é ela que me trouxe para cá. E é interessante porque eu sempre... desculpa, eu vou aqui. Eu sempre gostei de estudar religiões. E ela me pega no pé. Porque realmente, cada vez que eu vejo alguma coisa de religiões diferentes, eu vou atrás. E eu sempre digo, a gente tem que aproveitar o que é bom das religiões, não o que é ruim. E a que eu mais tenho dúvida até hoje, que eu não consegui chegar, foi da tal da Bíblia Etíope, lá da África. Que ela tem uma série de coisas, mas que eu ainda não consegui buscar como eu quero. E aí, foi dezembro agora do ano passado, esse último dezembro, minha filha, a mais nova das 5, ou dos 5, eu vou ter que dizer para dizer todos, falou em fazer a primeira comunhão. Eu digo: vai. E o dia que ela foi fazer a primeira comunhão, saiu um texto de Paulo, ou do apóstolo Paulo, que dizia assim: carta aos Tessalonicenses. Não tenho dúvida. Digo: poxa, por que ele tinha que escrever carta? Vamos ver então o que é isso. E aí, de imediato, eu cheguei no Atos, é a parte que estava em Atos. Digo: poxa, mas o livro Atos, deixa eu ver o que é. E aí a gente começa a se interessar pelo assunto e começa a dizer assim: eu me assustei com a profundidade desse livro de Atos. E olha só que interessante, porque o Atos, inclusive, ele falava do Atos 1 e Atos 2. Hoje as Bíblias só trazem Atos. Nome antigamente era Atos dos Apóstolos. Mas foi também conhecido como Ato de Aníbal, Ato não sei de quem, Ato, ou seja, uma série de nomes dessa parte do livro que causava dúvida até sobre o que era.
definitivamente desde o ano 150, que era Atos dos Apóstolos. Mas já tem uma crítica que diz, pois é, Atos dos Apóstolos, mas só fala de dois. Só fala do Saulo e do Paulo. Mas é por que Atos dos Apóstolos? E aí, vamos então tentar trabalhar esse livro de Atos. Pasme. O ato, ou os atos, a quem se refere o ato dos apóstolos, é uma coisa que eu não conheci. Porque o Atos ficou conhecido como Atos no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo, através de uma língua, desceu em cada apóstolo. E aí a gente começou a entender melhor, porque eu disse, o que representou essa língua de fogo em cima dos vários apóstolos que tinha? E aí eles começaram a falar nas diferentes línguas dos gentios. Pensa nos gentios. Pessoal que não era judeu. Então, aquilo começou a dar uma balbúrdia tremenda em Jerusalém, porque simplesmente os apóstolos começaram a falar com cada um, independente da língua, e eles entendiam. Então, se a gente procurar antigamente nessas histórias, elas dizem o seguinte: pois é, o pessoal de repente achava que estava bêbado, ou que estava com alguma coisa acontecendo na cabeça, porque eles conseguiam entender o que o apóstolo falava. Interessante isso. Porque, olha, a gente pega hoje, quando chega um que não é bem da comunidade aqui, começa a falar com a gente e nem tudo a gente entende. Não é assim? Imagina quando aconteceu isso com os apóstolos. E um detalhe ainda, né? Porque a essa altura, quem é que está faltando dos apóstolos? Tinha um que não estava mais entre eles. Começa a pegar a quaresma para ver o que falta. Judas Iscariotes, que havia sido enforcado por arrependimento quando entregou Jesus. E ele foi substituído por Matias. Então estava definitivamente os apóstolos já com esse novo integrante. Essa é a primeira coisa que fica certo que a gente tem que contar. E lógico, só para você ter uma ideia, esse ato, inclusive, ele tem um desdobramento tão grande que eles dizem que na cidade de Jerusalém, esses gentios, ou esses que não eram judeus, acabaram buscando essa nova religião, que era a religião cristã, em torno de 3.000 habitantes. Porque resolveram acreditar no que cada apóstolo falava. E é aquela história de falar na mesma língua, da comunicação propriamente dita. Eles entenderam e, consequentemente, todos estavam falando a mesma coisa. E aí outra pergunta que me fez foi a seguinte: por que apóstolo? Porque eu disse, poxa, que diferença do apóstolo para aquilo que a gente chama de aprendiz? Aí quando eu vou, o cara me diz assim, não, é que aprendiz está aprendendo. Apóstolo, ele já recebeu tudo
e está divulgando isso aí. E aí a gente começa a falar naquilo que ele falou aqui na fase introdutória, vejam a beleza, a grandeza e a bondade de Deus. De forma a pegar todos esses apóstolos e fazer com que eles trabalhassem tudo isso. Ainda mais, eu disse, né? Por que apóstolo Paulo? Ele disse, não, espera aí. Trabalhando um pouco nisso, se o apóstolo Paulo tinha mais ou menos a idade de Cristo, e Cristo já tinha morrido, como é que esse apóstolo Paulo estava fazendo essas caminhadas, inclusive mandando carta aos Tessalonicenses? Pasmem. Quem era esse Paulo que nós estamos falando? Era simplesmente um indivíduo guerreiro de Roma que tinha mudado, que antes matava os católicos e agora mudou para seguir Cristo. Quem é ele? Paulo de Tarso. Vejam só, gente, aonde que a gente começa a ver as minúcias propriamente ditas que nem sempre é divulgada por aí. E isso me chamou a atenção. Porque aí você começa a ver a vida de Paulo de Tarso e diz que ele era guerreiro, aquela história toda. E aqui a gente vê, na parte de Tarso, do Atos, que ele diz assim, ele era conhecido como um tecelão. De qual é o detalhe, gente? Praticamente um comandante de armas passou a tecer o que ele usava. E pregando a vida de Cristo por tudo. Então é interessante observar essas formas como se dá. E aí eu disse assim, mas por que ele vai falar em cartas? Ele fala, primeira carta aos Tessalonicenses e segunda carta aos Tessalonicenses. Tipo, mas o que tem a Tessalônia com o que ele falou? E aí a gente volta a Cristo e diz assim, poxa, Cristo Deus disse, vá e divulga o Evangelho. Que é o que cada um de nós fazemos agora. Não importa de que nome, não importa como, da forma que se faz. Mas uma das coisas claras que se tem é quando a gente divulga e tem certeza do que está fazendo. E aí, gente, nós vamos ver que cada apóstolo seguiu um determinado rumo e saiu atrás daquilo que achava que devia fazer. E o caso do Paulo vai para onde? Ele simplesmente sai da comunidade e vai andando pelo Oriente Médio, chegando à Frígia, que era uma região que hoje se chama Turquia, e vai mais além ainda, que é onde nós temos a Grécia, divulgando o nome de Cristo. E dizendo como devia ser aquilo que nós realmente entendemos. Ora, vejamos. Então nós temos, na verdade, uma carta ao Tessalonicenses. E o que essa carta aos Tessalonicenses diz ou traz de importante para aquilo que
embalte. Ele vai mais além e diz assim, bom, ele começou andando com Tiago. Desculpa, com Timóteo. E vai fazendo pregações com Timóteo. E aí eles encontram um filho de uma judia com um grego que se interessa pelo assunto. E eles acabam arrebatando esse indivíduo como seguidor deles. Só que se vocês estão lembrados, o problema do judeu é quando ele é pequeno, é o que fazem com ele? Circuncisão. Ou seja, pegam a pele do prepúcio, cortam para, teoricamente, ele não sentir aquilo que normalmente seria comum de todos os animais. Para que não haja reação, eles já fazem isso também. Que aí ninguém pode dizer que ele não era judeu. Mas que, como judeu, ele auxilia os cristãos a trabalhar esse contexto. Só que vejam bem, nós estamos falando de Roma e de repente a gente começa a falar lá na Turquia e na Grécia. Imagina isso em termos de distância. Claro, antigamente nós dispunhamos de veículos, de ônibus, de avião, né? Tudo isso para caminhar, ou seja, só no pé. E aí vem aquela história, mas por que carta? E tem alguns que nem chamam de carta, chamam de... Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome. Até marquei. Ah, não tenho. Diz assim, não. Ele chama de carta porque carta quer dizer meio pessoal a uma determinadas pessoas. Por isso que a gente hoje chama de cartas. Mas que alguns religiosos chamam de... Eu não lembro mais o termo que eles usam, mas para dizer que é geral. Não é bem isso. E qual é o teor dessa carta propriamente disse? Ele diz assim, irmãos, fazei o que Cristo nos ensinou. E lógico que aquele não é mais puro. O que ele ensinou na verdade? E ele é claro, porque no texto dele ele diz assim, ó, vamos fazer com que cada trabalhador ganhe o seu sustento. Se comeu, merece trabalhar. Se trabalhou, merece comer. Por que ele fala isso logo no início do cristianismo, com o pessoal não querendo fazer nada? Aí vem aquela bronca que algumas religiões têm com a gente que é cristão. Vocês por acaso algum dia foram interrogados por alguém que disse assim, pô, peraí, você guarda o sábado ou o domingo? E você já fica meio atento, porque diz, pô, não quero arranjar emprego. Você guarda domingo, nós guardamos o sábado. Nós é que estamos certos. Será? Normalmente a gente fica sendo a resposta. Mas a verdade, se nós formos olhar toda a literatura bíblica, nós vamos ver que todas as principais festas e notícias que nós temos são de guardar o domingo. É que a grande maioria não gosta de se discutir. E por isso a gente acaba saindo.
Que aí vem uns sabatistas dizer, não, porque o sábado é o correto. Será mesmo? Então veja, esta carta acaba trazendo essa polêmica dizendo assim, não, gente. Essas festas, essas comemorações ocorrem aos domingos e não aos sábados. Aos sábados, a confraternização não está completa. Então, essa preocupação de trazermos isso através da carta de Paulo, ela começa a dar outra realidade para aquilo que nós temos. Então, ela diz assim, pô, gente, nós também, como apóstolos, e ele é bem claro no conteúdo dessa carta, que diz assim, nós também trabalhamos e não vivemos à custa de ninguém. Longe de mim fazer intriga. Mas quantas vezes somos cobrados pelo famoso dízimo? Isso nós estamos falando do Velho Testamento e agora estamos falando do Novo Testamento. Mas quantas vezes vocês já tiveram um problema? Porque de repente alguém chega para vocês e diz, mas você simplesmente pagou o que se devia na igreja? Deus nunca nos cobrou nada. E é interessante perceber isso. Pena que a minha consciência não está aí, mas eu inclusive faço questão de dar um exemplo que eu entrei em Curitiba na famosa Capa dos Pobres. E além de tudo que a gente fazia lá, um sábado por mês, eu ia com ela para distribuir cesta de alimentação para o pessoal mais carente. E um belo dia, eu chego na frente da casa, está sentada uma senhora, com 2 filhos sentados junto a ela, fumando. O companheiro dela sentado também, lá esperando. E digo, o que será que esses caras estão esperando? Diz, estou esperando a cesta. Claro. Vagabundos! Por que não vão trabalhar? Ela me olhou e diz, ela quer conversar contigo. Chegou lá e disse assim, você vem aqui para distribuir ou para julgar? Então é isso que às vezes a gente fica, e eu tenho esse costume de muitas vezes atrapalhar isso, eu fico dizendo, cara, não julgue. Quem julga está lá em cima. Você está aqui para ajudar. E é isso que você tem que fazer. Não quero saber se é com dinheiro, se é com conhecimento, com o que é. Mas é esse esclarecimento que é necessário para que a gente realmente possa ficar juntos. E aí a gente começa a entender o contexto da carta propriamente dito. Porque ele diz assim, né? Já que nós estamos falando de Espiritismo, quais são os pilares do Espiritismo? E aí ele diz assim, olha, a existência de Deus. Isso nós não vamos discutir nunca. Não importa que religião seja, porque tudo onde a gente olha, a gente consegue ver Deus. Não importa onde. Mas como eu disse, o lugar que eu menos vejo ele é na igreja. Porque eu digo, na igreja a gente está preocupado em ver como é que veio, como é que se veste, como é que é isso, como é que é aquilo. Mas ele está por tudo. Então é uma coisa que a gente aprendeu a trabalhar isso. Outra é a imortalidade
imortalidade da alma. Meu Deus do céu! Como é que pode um indivíduo como cada um de nós achar ou ter a ideia absurda de achar que morreu acabou-se? Gente, o que nós temos aqui, o que nós guardamos ou armazenamos de informações, simplesmente quando você morre, acabou. E aí a gente começa a ver que quanto mais experiência, que quanto mais problema, que quanto mais atribulações nós temos, mais nós ficamos preparados por isso. Então eu sempre tenho comigo que dizer, poxa, olha, já passei por isso, dá para melhorar e trabalhar as melhores consequências. Depois vem ainda aquela preocupação que diz assim, a pluralidade das existências. E aí, eu lembro muito do meu falecido pai, que ele dizia assim, meu pai estudou em seminário e foi expulso do seminário. Mas, cara, sem vergonha, né? Mas é aquele negócio, ele dizia assim, quer dizer que existe Deus? Veja, de repente nós temos um africano que está comendo barro porque não tem o que comer. Veja, vem um cara aqui pedir esmola. Imagina o que o cara sofre para pedir uma esmola. Digo, pois é, pai. Mas isso é bom para a gente aprender a trabalhar no sentido de dizer, eu estou trabalhando para não precisar disso. Mas com certeza todo mundo não quer fazer nada. Mas se obriga porque sabe que está aprendendo. Então, quando a gente fala dessa pluralidade da existência, com certeza a gente já passamos por aquilo. Né? E aí a gente volta para o que se fala hoje em dia, né? Ninguém diz que você precisa plantar. Mas plantou. É você que colhe, né? Então veja que interessante como a gente aprende também isso. A mesma coisa a gente fala da pluralidade dos mundos habitados. Será que nós temos o privilégio de sermos os únicos nesse mundão de Deus? Ah, mas um ET... Que mania que a gente diz que tem que achar o cara todo deformado porque é de outro planeta? Quem disse que é isso que acontece? Quem disse que eles olham pra gente e não diz assim, putz, que cara esquisito? Sabe? É esse detalhe que você diz assim, mas estamos preocupados com o quê? Com aquilo que a gente pensa. Ainda quando você fala, comunicabilidade dos espíritos. E aí tem gente que não acredita nisso. Tipo, gente, quantas vezes de repente nós sonhamos e acontece? Será que é do nada? Então, gente, Deus está aqui. E aí nós falávamos isso antes de começarmos. Quando alguém falou, quando dois ou mais, que não é dois, é um. Quando um ou mais esteja falando de meu nome, com certeza eu estou com ele. Vejam, gente, que interessante pensar dessa forma. Por isso que eu digo, eu acho que é tão difícil você provar que é ateu, que eu disse esse mal eu não tenho. Porque eu tenho certeza que a gente sempre está acompanhado de alguém. E esse acompanhamento, graças a Deus, ele faz com que não se cometa besteira.
E dá-nos paciência no sentido de dizer, vamos pensar melhor. Vamos trabalhar isso. E a carta de Paulo aos Tessalonicenses diz isso. Porque Tessalonicenses era o quê? Eram judeus que estavam pensando no que iam acreditar. E aí esses apóstolos saem no sentido de acreditar ou de proclamar a palavra de Deus, dizendo, olha gente, se pensarmos melhor, ele existe. E nos intui no sentido que possamos viver melhor. Quantas e quantas vezes vem aquela vibração de dizer, porque agora eu vou explodir. Não vou mais. Perceberam? Põe o dedinho ali e diz assim, mas... E aí vem justamente quando a gente fala daquela preocupação de falar aquele que diz nos pilares do Espiritismo, é essa carta. Porque ela é muito clara, ele diz assim, cara, nós não esperamos para dar o peixe. Você dá o peixe por comodismo. Mas ensina a pescar. Claro que você também faz esse comodismo. Por quê? Porque o pessoal se acostuma a isso. Aquele que pede esmola, ele normalmente se acostumou a pedir esmola. Porque ele diz assim, poxa, se eu vou trabalhar por aí, eu vou simplesmente receber uma vez por mês. Mas se eu pedir esmola, todo dia eu ganho um pouquinho. E me satisfaz nesse aspecto. Agora, quantos se aproveitam disso? Quantos são mal educados e simplesmente se habituam a pedir e não trabalhar? E é normalmente a preocupação que nós temos com isso. Porque fica fácil dizer, tá, não, tinha uma moedinha, tá bom, uma moedinha, pega. O que vai acontecer com a população daqui para frente? Porque com certeza nós estamos falando de uma geração que foi para a escola a pé, não importava se tinha calçado ou não, mas ia para a escola. Que nem sempre tinha livro, mas estão lá para buscar alguma coisa para crescer intelectualmente. E eu diria que é tão intelectualmente que nós hoje podemos nos dar conta de que estamos aqui. Gratificados com o tempo que temos. Então, quando a gente começa a falar na carta, é interessante que essa carta nos pegue direitinho para dizer assim, gente, começa lá, Judas Iscariote se enforcou de arrependimento. O outro que tomou lugar era Matias. E saiu em busca do que queria. Quantos de nós vamos ou fazemos isso? E eu digo fazemos porque com certeza cada um de nós influencia um marido ou mulher, um filho ou neto, um sobrinho, coisa assim. Perceberam?
Essa é a parte boa. Nós estamos aqui para dizer, nós todos podemos ser salvos. Não é um só que vai sair daqui. Queremos estar juntos nas outras vidas, se for possível. Diz, lembra de mim? Perceberam? Que essas cartas realmente tragam e carreguem o vigor e a força, para que com bondade, como foi falado há pouco, você possa entender e divulgar as palavras de Cristo. Era o que continha, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson, Jaqueline, pela nossa aula dada hoje e desejar um bom retorno para vocês. E estamos aqui quando precisar. Obrigado. Senhor Deus, agradecemos imensamente por todas as graças e pela comunhão de hoje. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus ensinamentos e pela tua presença nos mensageiros da luz que vieram nos amparar. Agradecemos aos bons espíritos que se comunicaram conosco e rogamos que nos ajudem a colocar em prática as instruções recebidas. Que ao sairmos daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Que essas instruções também sejam proveitosas para os espíritos sofredores, que possam ter assistido à reunião e que a misericórdia de Deus os alcance. Envolve-nos em tua paz e serenidade para que possamos repousar o corpo e acalmar o espírito. Que durante o sono possamos nos elevar em boas companhias, recebendo inspiração, aprendizado e fortalecimento. Que o novo amanhecer nos encontre renovados e com o coração repleto de esperança e a alma disposta a servir e a amar. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, então, ao palestrante que nos vai nos auxiliar. E agora a gente passa para o segundo ato, que é o passe.